para o conselho é com base na produtividade do conselho, e para o integrante do conselho também é com base na produtividade desse integrante. Ranqueamento interno, o coordenador vai saber sempre quem está com mais pontos. Deliberação por mês, quer dizer, o coordenador ele não vai saber de onde vai surgir a próxima denúncia, né? Até porque não é da cidade dele. Não, mas ele vai saber quem está com menos e que vai receber a próxima. Mas a próxima não é da cidade dele, ele não pode controlar isso. O sistema só vai mandar para ele de uma cidade que ele não sabe qual é. Então é incontrolável isso. Para qualquer integrante do conselho, isso é uma coisa muito mais séria do que qualquer sistema público que eu já tenha conhecido. Muito mais séria. Eu, por exemplo, tem um tribunal que o desembargador direciona lá o processo para ele. Isso aqui não tem como. Deliberação por meio virtual. Você recebe no seu celular, pelo Messenger, pelo WhatsApp ou por e-mail. Olha, tem um caso lá da reforma da escola. Igual aquele caso da voto 5. Em 5 segundos você já trabalhou. Aí completou, metade mais um, está resolvido. Não precisa esperar. Se tem 15, atingiu 8, acabou. O caso está julgado. O coordenador proclama o resultado e encaminha a providência, qualquer que seja. Reuniões presenciais mensais no mínimo. Se quiser fazer toda semana de 15 dias pode. Só no começo é que as reuniões são 4 reuniões em um mês e meio. Só no começo. Aí o grupo, quem tiver amanhã interesse por participar da reunião às 10 horas, vai receber essas orientações sobre como constituir o conselho aqui. Valdir, mas não teve 11, então não vai dar. Não começa com 11 não, começa com menos. A gente só vai ter o conselho quando tiver mais de 11. Mas o fato de ter menos não impede o trabalho de começar. Relatórios mensais para a coordenação. Nesses relatórios são descritas lá as coisas que chamaram a atenção, os casos que tiveram mais destaque, a pontuação atribuída a cada trabalho, que é confirmada pela coordenação. Não é dizer assim, esse trabalho valeu 50 pontos, e aí vai valer. Não vai valer. A coordenação é que vai avaliar objetivamente se aquela tarefa valeu. Até porque no momento que você recebe, você pode achar que é um caso complicado. Depois que você analisa, você vê que é um caso simples. Então a coordenação vai pegar o relatório e vai dizer assim, não são 50 pontos aqui, não, são 20, para haver justiça nessa distribuição. Atuação com pessoas físicas de modo coletivo, quando houver necessidade do enfrentamento. Volto a dizer, a coisa mais rara. E outra, você nunca vai receber uma tarefa para fazer. Você nunca vai pegar assim, olha, a gente precisa protocolar esse documento, a gente precisa pesquisar isso aqui na internet, a gente precisa fazer esse levantamento, a gente precisa ir buscar. Você nunca vai encontrar uma tarefa assim. Você vai encontrar a tarefa assim, está lá. Aí você olha e fala assim, eu quero fazer essa, eu estou pedindo para fazer essa. Ninguém nunca vai pedir a você para fazer alguma coisa. Só que se você pedir, você só terá o direito de fazer se você levar um fiador. Porque nós temos muito cuidado com o prazo. No momento em que a gente entrega uma tarefa de 5 dias, que você pediu para fazer, se você não fizer, você pode atrapalhar um trabalho que vai ser feito em decorrência daqueles dados que você teria que pesquisar, por exemplo. Então você precisa apresentar alguém que vai fazer no seu lugar caso você não faça. Mas eu não consegui ninguém. Pois é, você não conseguiu convencer um amigo de que você é responsável, imagine a gente. Então, deixa aí, a gente só vai fazer o que puder. Se a gente não fizer nada, ninguém vai morrer do grupo. Pode até morrer alguém de fora, mas dali não vai morrer ninguém. Então, antes não tinha, vai continuar não tendo. No dia que a gente tiver a sociedade querendo trabalhar, vai ter. É assim que a gente pensa, porque eu estava conversando agora com um colega lá da rede de controle, e ele falou assim, poxa, os movimentos que deram errado e tal. Eu falei, o nosso deu errado. 4 anos atrás, eu chegava no auditório com 200 pessoas, quando eu perguntava quem quer, 200 pessoas assinavam, e eu acreditava. Nessas 200, tinha uma pessoa, 0,5%. Tinha uma pessoa. E talvez nessa pessoa, tivesse uma pessoa doente em casa. Acabou, ali é 0. Por quê? Principalmente quando você faz um evento que dá certificado, às vezes a pessoa vai em busca do certificado. Você faz um evento em horário de aula na faculdade, a pessoa vai porque não quer assistir aula. Você faz um evento em outra faculdade, você vai porque o professor obrigou para fazer um relatório. Mas você não quer combater a corrupção. Então, quando a gente, no começo, acreditava em todo mundo que dizia assim, a gente passava a lista e as listas estão lá. Um monte de lista inútil. Que depois a gente começou a ficar com vergonha de comunicar às pessoas, tem reunião tal dia, tem tal coisa.
Por quê? Porque ficava parecendo que a gente estava correndo atrás da pessoa. Não, a gente estava só respeitando a vontade da pessoa que disse pra gente que queria e a gente acreditou. Então hoje eu não passo mais lista. Hoje eu digo assim, reunião amanhã 10 horas. O grupo está aí, quem não quiser vai sair, quem quiser entra. No dia que a gente tiver consistência no grupo em Cuiabá, a gente cria o grupo em Cuiabá. Mas a gente não pode criar ilusões. É isso que acontece com a maior parte dos movimentos contra a corrupção e outro tipo de movimento. A gente acha que número grande é muita coisa e acredita no número grande. Não, aquilo é uma bolha de sabão. Porque se você passa uma lista, imagina, todo mundo está vendo você receber o papel, aí você passa adiante sem colocar seu nome, que coisa feia, você não é um cidadão. Então as pessoas são obrigadas a assinar aquele negócio. Então eu tenho que dar o tempo da fuga, vão para casa, vão dormir, vão ver lá com o William Vac qual foi a operação do dia, quem foi preso, de que lado foi, se é do seu lado ou do outro lado, todo mundo tem lado. Nós não temos medo de quem tem lado. Nós não temos restrições à filiação partidária, porque vocês já perceberam que da forma como a gente trabalha, você pode ser do PQT, você não vai poder fazer nada pelo seu partido nem contra o outro. Não vai poder. Você não tem como meter sua ideologia num trabalho sério. Em outros, você tem como. Você está numa cidade que é governada pelo partido que você ama, você é leniente. Você está numa cidade que é governada pelo partido inimigo do partido que você ama, você bota para quebrar. E aqui não tem como você fazer isso. Aqui você vai ser um cidadão que quer combater a corrupção em Sucupira, onde você não conhece ninguém. Isso é o verdadeiro cidadão. São poucos. Por isso que eu disse que somente 0,5%. Com isso você vai transformar a sua cidade? Vai. Porque se você tiver uma estrutura ali do Conselho de Cidadãos, naturalmente os casos da sua cidade vão começar a aparecer no sistema. Não vão ser cuidados por pessoas da sua cidade, mas vão aparecer casos no sistema. Quando a notícia circular, as pessoas vão lá, poxa, o que é isso? Deixa eu ver aqui, peraí, tem aquele caso lá que eu sei, e vai lá e não precisa botar seu nome na hora de gerar uma demanda. Você é identificado por um número, não precisa você botar seu nome. Então a pessoa vai lá e coloca. Agora, o que não dá é para a gente pegar isso que eu estou falando aqui, colocar em funcionamento sem ter gente para dar andamento. Aí vai ser desmoralizante. Enquanto eu não tiver conselhos formados, isso que eu estou falando é só um projeto. Você já pensou? Pegar 30 casos para analisar? Como é que eu faço? Eu criei uma expectativa e agora? Qual é a resposta que eu dou? Hoje eu recebo frequentemente, as pessoas me param na saída, às vezes na entrada, olha aqui a documentação toda do desvio comprovada. Sim. E aí, você já levou isso para o Ministério Público? Já? Por que você não faça mais? O caso está sendo cuidado. Vamos cuidar dos que não foram ainda levados ao Ministério Público. Tem muitos. Mas a pessoa quer ali que você atue no varejo. Eu estou tentando formar grupos nas cidades para a gente fazer trabalhos como, por exemplo, se a gente pega as 50 cidades com a pior avaliação na transparência, saiu agora da Controladoria Geral da União, e atua no Ministério Público dessas 50 cidades para que elas sejam obrigadas a colocar o seu portal no ar, para que elas cumpram a lei de acesso à informação. Aí estaremos fazendo algo de importante e concreto. Com uma única petição feita por alguém, 50 problemas podem ser resolvidos atingindo talvez milhões de pessoas. Mas aí a pessoa vê assim, está aqui, o prefeito está desviando isso aqui. É muito importante que isso aqui também seja resolvido. Mas isso é a gente atuar no varejo. Então a gente, em vez de estar resolvendo o problema, a gente está cuidando de um casinho ali, mesmo sendo importante, mas não deve ser priorizado. Reuniões presenciais no mínimo um mês, relatórios mensais, atuação com pessoas firmes no coletivo, substituições automáticas. Seu prazo era de 5 dias. Se você não cumpriu, o seu responsável, o seu fiador vai fazer. Mas ele também não fez, ele é da mesma marca que você. O sistema tem uma substituição cíclica. Então tem um substituto obrigatório, natural para cada um. Então não para. Só para quando todos forem omissos. No dia que isso acontecer, a gente acaba. E outra, o cara que não cumpriu, o fiador não cumpriu, não tem mais tarefa para ele. Ele vai ter que começar a ajudar os outros que têm credibilidade para assumir tarefas, e no dia que isso for demonstrado, ele começa a assumir tarefas de novo. Porque senão a coisa não funciona. Nós temos muita coisa para fazer, não dá para a gente se dar o luxo de perder mais tempo com gente irresponsável do que fazendo o trabalho. É melhor a gente fazer o trabalho.
as frentes de ação, a forma como a gente atua. Candidato consciente, essa é a única que colocamos em prática assim, completamente, efetivamente, até agora. O que é candidato consciente? A gente tem aquele conceito de eleitor consciente. Não funciona. Por quê? Porque 20% elegem e 80% conscientes não elegem ninguém. 80% não elegeram ninguém. 20% elegeram. Esses 20% estão concentrados nas zonas onde se compra voto, etc. e tal, papapá. Então, que diabo serve nossos 80% de votos conscientes? E não somos 80% na verdade, né? Votos conscientes, a quantidade é bem menor. Porque imaginem, qualquer um de vocês, lembra aí quem vocês votaram, é um candidato bom, é honesto? É. Mas vamos imaginar que seu primo querido, que já foi assessor de um deputado corrupto, novamente está aí pedindo voto para um deputado corrupto. E seu primo querido acabou de ter um filho e está desempregado. Se o deputado corrupto ganhar, seu primo querido vai ser assessor e vai ter condições de sustentar o seu parentezinho. Você vota em quem? É muito difícil a pessoa dizer que não vai votar na pessoa que vai dar emprego ao seu primo querido com um filho recém-nascido. Então, cadê o voto consciente? Então, eu não acredito no voto consciente. Toda vez que me chamam para fazer campanha no voto consciente, eu faço. Tem uns 3 anos que a OAB me chamou para gravar um jingle cantando: vote limpo, seja inteligente, quem vende seu voto vende o futuro da gente. Está lá na internet, eu cantando com mais 3 colegas. Várias OABs fizeram, né? A mesma música, mas assim, o ritmo de cada região. E na Bahia não foi axé. Aí, fiz. Aquilo é uma coisa que eu fiz, não pelo voto consciente, eu fiz pela minha instituição, pela imagem da OAB, que está fazendo um trabalho para a sociedade e tal. Mas é uma batalha. O tempo e a energia que gastamos para fazer aquilo, se fosse convertido em combate à corrupção, poderia botar muita gente que seria candidata para não ser candidata. Então aqueles votos inconscientes que elegem eles não poderiam eleger porque eles não seriam candidatos. É muito mais efetivo isso, na minha opinião. Mas era o que tinha para fazer, eu fiz. Mas eu não acredito no voto consciente e está provado matematicamente porque eu não devo acreditar no voto consciente. Como é que funciona o candidato consciente? Nós fizemos, primeiro a gente fez uma pesquisa sobre a transparência nas câmaras municipais, no site. Pegamos as 27 capitais, mais 3 cidades do interior: Guarulhos, Feira de Santana e Vitória da Conquista. 30 cidades. E fizemos um estudo com um professor da Universidade Federal, foi quem conduziu esse trabalho, o professor Laércio, que é voluntário do Conselho de Cidadãos, e chegamos à conclusão de que o melhor site era o de Teresina. Não lembro do pior, mas está tudo na nossa página. Tem lá os critérios que utilizamos, tem lá a quantidade, tudo direitinho, o barema lá, a distribuição de peso para cada critério utilizado e tal. E aí, o principal jornal do Norte e Nordeste deu a capa, a primeira notícia de um domingo, que é o dia que mais vem de jornal, para esse tema, né? Divulgamos muito bem a ideia, uma página inteira do caderno de política. E aí o que foi que aconteceu? Pessoas de 198 cidades nos procuraram. A gente ia trabalhar só com 30, mas aí assumimos o trabalho de 198 cidades. Tentamos em várias cidades, entramos aqui, combate à corrupção em Cuiabá, combate à corrupção em Mato Grosso. Entramos aqui, olha, nós temos um trabalho, precisamos de alguém, então demos azar. Todo mundo que a gente encaminhou a mensagem não respondeu ou disse lá qualquer coisa e não atendeu. Em algumas cidades sim. Então, onde aí não tinha gente para fazer isso, a gente mesmo fez de lá. Qual era o trabalho? Identificar o e-mail de todos os partidos daquela cidade que tinham candidato a vereador. Então nós encaminhamos para esse e-mail uma proposta de compromisso com a transparência. 10 itens. Aí eu fui conversar com o presidente do Tribunal Eleitoral, lá na Bahia, aí ele falou assim: já sei o que vai acontecer. Todos vão assumir e ninguém vai cumprir. Eu falei: dá uma lida aqui para ver se isso é verdade. O senhor acha que alguém vai assumir esse compromisso? Que alguém que não seja honesto vai assumir? Ele falou: realmente não vai. Porque os políticos estão acostumados com um compromisso do tipo: vou lutar pela educação, vou lutar pela saúde, vou lutar pela transparência. Aí é fácil. Depois você diz assim: o projeto que eu fiz aqui, não aprovaram. Eu lutei, mas não consegui. A culpa não é minha. Todos os 10 itens só dependiam do candidato.
4 eram na campanha, claro, só depende dele, ser transparente, e 6 eram do mandato. Mas um era, por exemplo, assim, publicar a lista de assessores com horário de trabalho, remuneração e atribuições. Então o cara que tem um assessor que mora em Paris, como tem gente que é assessor de parlamentar e mora em Paris, e a mãe no Brasil é que usa o cartão para sacar o seu dinheirinho, e dá a maior parte para o vereador e ficar com os seus R$1.000, esse cara não ia poder mais ser assessor. O vereador não ia poder mais ganhar esse dinheiro, o deputado. Não ia poder mais botar o irmão de um vereador de São Paulo na folha de pagamento, o cara que mora em São Paulo. Não ia poder mais botar na folha de pagamento o empregado da gráfica, que deu todo o material da sua campanha, ele está recebendo lá 20 meses, R$10.000 para poder pagar os 200 mil de um material que não custou nem 30. Mas o seu acerto com a gráfica foi ele pagar 200 porque saiu de graça para você. E agora o dinheiro é público, você não está pagando nada. Você paga R$200.000 porque não custaria 30 porque você está pagando com dinheiro público. Então isso inviabiliza essas coisas, inviabiliza você juntar dinheiro para fazer a próxima campanha ou para comprar sua casa de praia ou seu carro 4x4. Então quem é que assina isso? 62 ou 68 pessoas do Brasil assinaram, 3 ganharam a eleição, mas 68 ou 62 assinaram. E em Salvador a gente criou lá os grupos, e abriu a página, aí o político vinha fazer campanha e dizia assim, e a assinatura aí? O pessoal começava a perguntar, marcar o nome dele, e ele não respondia e saía do grupo. Mas não teve um para dizer assim, eu não vou assinar. Não teve um para dizer, eu não assino por este ou aquele motivo, eu não assino porque eu não quero. Só teve quem não respondeu ou quem assumisse. Só isso. Então, isso foi um documento convincente, útil. Muita gente começou a postar assim, olha, eu ia votar em fulano de tal. Agora eu vou procurar um dessa lista dos que assumiram, porque fulano de tal não me respondeu porque que não assinou. Então foi a OAB deu apoio publicamente, o Conselho de Medicina deu apoio publicamente, a imprensa divulgou, funcionou bem, pelo menos lá na Bahia foi mais fácil. Então isso é o candidato consciente, que a gente vai fazer em 2018 com deputados, é mais fácil, porque o número é menor, né? São só 27 casas. Se a população aderir, a gente pode atingir 100%, porque o que aconteceu? Por que só 68 assumiram? É porque só tem 68 honestos candidatos? Mais de 300 mil candidatos? Não. É porque a gente não conseguiu chegar à pessoa, porque o e-mail que a gente tinha era o e-mail do partido. E o cara que abre o e-mail do partido, ele está a serviço de alguém, de algum candidato do presidente do partido. Então ele não vai, como a gente pedia, ele não vai mandar para todo mundo. Então a grande maioria não tomou conhecimento, não soube daquela ideia. Na Bahia teve muita gente, soube isso na imprensa, foi mais fácil. Então, esse é um mecanismo para a gente interferir no resultado da eleição. Então, os movimentos de combate à corrupção têm pavor de política, não passa perto, não pode ter filiação, não sei o quê. Nós incentivamos as pessoas todas, sejam do conselho ou não, a se filiarem ao partido político. Se filiem ao partido que vocês mais gostam. O que a gente não faz é indicar um partido. Ah, mas eu detesto todos, então se filiem no que você mais detesta. Vai lá atrapalhar a convenção dele, parar de ser unanimidade, bota um monte de corrupto para ser candidato, diz que é unanimidade. Chega lá e diz, não sou a favor, registra nada, aí não é unanimidade não. Divulga aí nas redes sociais. Então, o cidadão normalmente quer passar longe de política e os movimentos têm vergonha de, outro dia eu cheguei numa cidade lá, no interior da Bahia, Jacobina, e uma senhora falou assim, quem banca esse projeto? Quem banca esse trabalho? Deu vontade de dizer assim, o candidato fulano. Eu tive muita vontade, porque eu vi a cor da camisa dela, eu falei, vou falar o outro que é para ficar bem raiva. Aí eu falei assim, qual parte? A sua viagem para cá. Minha viagem para cá foi para fazer uma palestra ontem à noite aqui, foi paga pela OAB, para fazer uma palestra na solenidade de entrega de carteira. E eu estou aqui hoje pela manhã, fazendo essa palestra sobre combate à corrupção, e daqui a pouco eu viajo. Qual é a despesa adicional que teve aí? Quem vai pagar meu churrasco sou eu. Não tem despesa. Então a despesa do transporte está superada. Qual? Os lugares onde vocês se reúnem lá, quem é que banca o aluguel da sala ou do auditório que se faz? A faculdade que cede. Né? Todas as faculdades que a gente já fez palestra disponibilizam para a gente. Então a gente escolhe o local de acordo com a localização, a distância de onde as pessoas que vão participar moram. Então a gente tem acesso a um lugar, a OAB tem espaço lá disponível 100% para a gente também, mas que infelizmente fica numa zona muito engarrafada, né, no centro da cidade, a gente usa pouco. Qual mais? Despesa da internet. Quer dizer, o contato que eu faço com as pessoas, quer dizer,
eu não já tenho internet, qual é a despesa que eu estou tendo com isso? Então as pessoas ficam tentando, elas que são incapazes de pensar coletivamente, né, só pensam em si, ficam tentando encontrar uma justificativa. Então tem dinheiro dos Estados Unidos aí. Olha, se eu tivesse a possibilidade de fazer isso aqui e só atacar um lado da política, você poderia até pensar nisso. Mas, volto a lembrar, nós que somos do Conselho de Cidadão, não somos as pessoas que vão definir quem vai ser acusado, processado ou representado. Não. Nós não podemos escolher. Porque esse trabalho não é feito pelo Conselho, é feito pelo cidadão. Então, antes do cara dizer assim, olha, a maior parte das denúncias aí são contra pessoas do partido X. Sim, você queria que fosse contra, eu queria que fosse também contra o partido Y. Fica à vontade. No dia que você botar uma denúncia contra o partido Y, e a gente disser assim, não vai tramitar, não vou encaminhar, aí você acusa de alguma coisa. Mas isso é impossível de acontecer. Ainda que você declare que é uma perseguição ao partido, não faz diferença. Se aquilo tiver fundamento, nós vamos orientar ou vamos fazer o que tem que ser feito e vamos mostrar a resposta. Se aquilo não tem fundamento, nós vamos submeter à segunda instância. E se essa segunda instância confirmar que não tem fundamento, mas um divergente quiser dizer assim, ó, mesmo sendo 19-1, vocês são imperialistas, então vai lá, bote, entrega no Ministério Público e nós colocaremos no site. É preciso ficar claro que isso é incontrolável, sob o ponto de vista econômico, intimidatório, emocional, político. Não tem como esse modelo de combate à corrupção. É incontrolável. Não tem como você direcionar, beneficiar, favorecer. Por quê? Porque se um dia todos enlouquecerem e disserem assim, vamos ser tendenciosos, alguém que for capaz de criticar isso, diga assim, pois é, mas eu não sou tendencioso, eu vou fazer o que vocês não estão fazendo, pronto. Agora, se as pessoas que apresentarem as notícias, as demandas, forem só de um lado, o que eu posso fazer? Se você que está incomodado não aponta para o outro lado. Na hora que a gente vai escolher quais as 50 cidades menos transparentes, a gente vai usar a lista da Controladoria Geral da União. Não fomos nós que fizemos aquelas 50. Se nessas 50 tiver 49 de um lado e uma do outro, qual é a culpa que eu tenho? O que eu não posso é dizer assim, eu vou catar aqui só dos partidos que eu não gosto. Isso eu não vou fazer. Né? Todo critério é objetivo, porque é preciso ter credibilidade. Agora, se quem denuncia mais de um lado, não tem o que fazer. Então, o candidato consciente é isso que interfere no resultado das eleições. Antes tinha atitude de corrupção, não apareceu. Isso é uma forma da gente reconhecer prefeito de atitude, por exemplo. Tem um lá que já está colocando em prática várias coisas que a gente fez. Ele disse que a prefeitura dele vai ser cobaia. Então, nós estamos propondo que as reuniões das comissões de licitação sejam transmitidas pela internet. Ele está fazendo isso. Então, a gente vai analisar se está sendo feito completamente, direitinho e tal, e a gente vai publicar o reconhecimento. Prefeito de atitude. Deputado que está agindo assim, deputado de atitude. Cidadão que está fazendo assim, vamos, uma comissão analisa o conjunto da atitude, cidadão de atitude. É uma premiação isso aí para estimular e seguir de exemplo para outras pessoas. Cidadania cruzada é a fiscalização recíproca de uma cidade pela outra. A gente dividiu as 30 capitais, 27 capitais mais 3, em duplas pela população. São Paulo e Rio, Salvador e Fortaleza e assim por diante. Aí a gente, algumas fiscalizações vão ser feitas assim, o pessoal de Salvador fiscaliza Fortaleza, o pessoal de Fortaleza fiscaliza Salvador. São Paulo fiscaliza Rio, fiscaliza São Paulo. Por que assim? Porque quando você fiscaliza a cidade de lá, normalmente você cria a obrigação do cara de lá fiscalizar a sua. E eu que vivo numa cidade grande pra caramba, né, com a população quase igual do Uruguai, aliás, maior do que a população do Mato Grosso, toda vez que eu protocolo um pedido de informação, eu sou procurado por alguém. Quando a lei entrou em vigor, eu protocolei 50 pedidos. 16 de março a lei entrou em vigor, no dia 17 eu protocolei. Vários amigos meus advogados diziam, Valdir, você está precisando de um documento lá, né, em tal órgão? O que você está precisando? Diga aí para a gente resolver. Não estou precisando não. Estou esperando só passar 20 dias para você ver o que é uma ação de probidade. Não estou precisando de documento não.
querendo exercer meu direito. Você está querendo me atrapalhar? Você está querendo camaradagem aqui? Está querendo fazer maracutaia e me entregar por debaixo da mesa? Então, cidadania cruzada é para uma cidade se obrigar a fiscalizar a outra reciprocamente. Conselhos temáticos não é para combater a corrupção, mas é um mecanismo que vai fortalecer o combate à corrupção. Por exemplo, campanha para doação de órgãos, campanha para doação de medula, campanha para doação de sangue, são temas importantes que a sociedade tem e são meio abandonados, né? Não sei aqui, mas na Bahia o governo gasta muito dinheiro com propaganda para incentivar a população a doar sangue em época de muito acidente de trânsito, quando se presume que vai ter muito acidente de trânsito. Então gasta muito dinheiro. Existem mecanismos simples que já foram feitos e resolvidos esses problemas no Rio Grande do Norte, em Brasília, em Sergipe, e a gente vai implementando. Então isso é um grupo assume uma causa como essa, a pessoa pode pensar assim, olha, eu quero ajudar, mas eu não quero me meter com corrupção. Então escolhe um tema, por exemplo, vamos educar o cidadão para ele, na escada rolante, ele ficar do lado direito quando ele estiver parado, para não ficar fechando a passagem de quem está com pressa, né? Vamos fazer isso? Aí como é que a gente faz isso? A gente pega agricultores com aquele aspecto de gente sofrida do campo e pede a ele para falar uma frasezinha sobre aquilo. A gente monta um vídeo com várias pessoas da zona rural que nunca tiveram uma esteira, numa escala rolante, ensinando a pessoas da cidade a fazer isso. Aí a gente bota isso na internet. Claro, vai bombar. É uma coisa inédita. Nessa de bombar, a gente vai fazer com que milhares de pessoas saibam que existe um grupo que combate a corrupção e desses milhares a gente vai pegar 0,5% para nos ajudar a combater a corrupção. Então, um golpe de marketing com criatividade, aqui não temos dinheiro. Né? A gente pode fazer isso com crianças que vão ensinar a não apertar os 2 botões do elevador. A criança vai, nem alcança, mas se eu alcançar, se eu apertava só um, e você que é grande e tal. Isso é uma coisa engraçadinha, né? Então, bomba na internet, aí divulga o combate à corrupção. Então, ao mesmo tempo a gente educa a população. Educação especial para crianças superdotadas. O Brasil perde centenas de gênios por ano. São abandonados desde 1968, que um Thales de Azevedo, um pesquisador, antropólogo lá de Salvador, escreveu um livro chamado A Evasão dos Talentos, que a Alemanha e os Estados Unidos pegavam as pessoas geniais do Brasil, que aqui não tinham apoio, levavam para lá. O Brasil não tem quase nenhum trabalho nesse campo. Os jovens são abandonados, adotados pelo tráfico, morrem cedo quando poderiam ser gênios que iriam resolver problemas, como por exemplo um cara de Brasília que está lá abandonado, foi quem inventou o PINA, identificador de chamadas, um brasileiro. O rádio foi inventado antes de Marconi por um brasileiro, e assim por diante. Então, essas causas que não tem ninguém cuidando, a gente cuida e com isso a gente projeta a ideia do combate à corrupção através dos conselhos temáticos. 3 cursos que a gente faz: Cidadãos do Futuro, Formação de Cidadãos e Formação de Parlamentares. Cidadão do Futuro é para crianças de até 11 anos servirem de meio de transporte para a informação sobre cidadania chegar aos seus pais. Então a criança leva para casa um formuláriozinho, uma informação, entrevista ao pai, entrevista à mãe, e com isso a gente está ensinando aos pais e ao mesmo tempo qualificando a criança para no futuro ser atuante. Formação de cidadãos é para os 2 últimos anos do ensino médio, também um conteúdo diferente. Formação de parlamentares não é só para parlamentar. É para quem quer ser candidato, é para quem está na suplência, é para quem é cidadão, mesmo não sendo parlamentar, mas quer atuar. A gente vai ensinar ele como combater a corrupção. Parece que isso aqui é para transmitir conhecimento, não é. É para gerar obrigação dos parlamentares. Por quê? Porque a gente faz um curso na cidade e a gente publica a lista de convidados. Primeira coisa, o vereador não foi, a cidade vai saber que ele não se interessou. Aí ele foi, fez o curso, levou o kit com os modelinhos lá para fiscalizar a prefeitura e não protocolou nada. A cidade dele vai saber disso também através do site. Aí ele foi, protocolou e logo em seguida ele desistiu. Se ferrou. Nós vamos dar seguimento ao que ele iniciou. O prefeito que comprou ele vai perder o dinheiro e a cidade vai saber que ele abandonou aquela denúncia. Então não adianta nada ele fazer isso. Então isso é para criar obrigação para a atuação dos parlamentares, que em geral, nem especialmente em cidades menores, acaba se omitindo. Demanda cidadã, já falei, né, que é aquilo que o cidadão gera e a gente analisa e orienta. Mobilização universitária também já falei. Movimento de democratização partidária é a gente fornecer suporte para as pessoas que estão filiadas a partido e o
partido não cumpre o estatuto, a gente não pode questionar, porque a gente não é filiado a esse partido, mas o filiado pode. A gente dá o suporte jurídico e o incentivo para que ele faça o partido cumprir seu estatuto ou faça o partido corrigir o estatuto se ele for inconstitucional ou fora da lei. A gente tem vários voluntários que são especialistas nisso. Política do constrangimento é um mecanismo para fazer com que as autoridades obrigadas a agir ajam de fato em relação a algumas coisas. Nós temos vários exemplos relacionados com isso. Coisas que atingem determinada região onde um deputado foi votado e que ele não atua naquele caso porque as empresas que estão, por exemplo, ofendendo o meio ambiente foram as empresas que bancaram a campanha dele. Então o que é que a gente faz? Comunica a ele como se ele não soubesse e publica essa comunicação e aciona a imprensa para perguntar a ele por que ele não faz nada, já que ele sabe que aquilo está acontecendo. Alguns mecanismos ligados a isso surtem muito efeito porque a gente cria situações que vão despertar o interesse da imprensa e, confrontado pela imprensa, a atitude dessas pessoas vai ter que ser diferente da omissão. Ele não vai poder dizer assim, não posso porque bancaram a minha campanha. Ele não vai poder dizer isso, então ele vai ter que dizer por que ele não faz aquilo. E nessa oportunidade, se a população local toma conhecimento, alguém que ficou na suplência, alguém que não foi representado por ali, mas não foi votado por ali, mas quer ser votado, ocupa aquele espaço. Então a gente começa a selecionar, qualificar melhor, selecionando o que não quer trabalhar pela comunidade e fortalecendo o que quer. E é de que partido? Não importa. Não estamos preocupados com isso, não. Mudanças legislativas. A gente tem algumas ideias que eu vou falar daqui a pouco sobre alteração da lei. Ranking do engavetamento, a publicação da lista dos processos que estão parados há mais tempo. A ordem é primeiro, segundo, terceiro, quarto lugar e divulgação disso aí. Então, o mesmo juiz, o mesmo promotor está lá com 3 processos entre os 10 mais tempo parado. Pauta para a imprensa também, ele vai ter que se explicar. Então, ele vai preferir julgar. Porque isso vira notícia. Na hora que o repórter for perguntar a ele, ele vai julgar. É melhor do que ele ficar tentando se explicar, porque aqui tem 2 anos um processo parado e nesses 2 anos ele já julgou muitos outros que entraram depois, mais recentes. Transparência máxima, já falei também, que é para tirar a curiosidade de corrupto. Proposta de mudança, está acabando, gente, os resistentes. Proposta de mudança na legislação. Hoje vocês vão tirar todas as dúvidas que quiserem, perguntar tudo que quiserem perguntar. E se sobrar alguma dúvida também amanhã, 10 horas, lá na sede do Observatório Social, também vocês vão poder tirar essas dúvidas. Algumas ideias que a gente defende. Uma delas aqui, essa daqui, hoje, eu entreguei lá no evento, lá na rede de controle. Entreguei uma cópia aos colegas de cada estado. Isso aqui tem um efeito fantástico. Todas elas, aliás, assim, foram aprovadas no evento que